noite para você. Chegamos ao último dia do mês. Hoje já é quinta-feira, 31 de janeiro. Eu sou a Carolina Guaidas e peço licença para entrar aí na sua casa e te fazer companhia nessa madrugada ao vivo com SBT Notícias. Vamos aos destaques de hoje. No sexto dia de buscas, chega a 99 o número de mortos na tragédia de Brumadinho. Polícia começa a ouvir sobreviventes do rompimento da barragem para entender o que aconteceu. 2 dias após cirurgia, presidente Jair Bolsonaro já caminha no hospital e vai despachar pelo celular. Ex-presidente Lula desiste de encontrar família após a morte do irmão. Decisão do Supremo saiu na hora em que o corpo era enterrado. Médico conhecido como Dr. Bumbum é solto no Rio. Mulher atropela o próprio marido ao tentar escapar de assalto no interior de Goiás. Onda de frio recorde faz com que americanos enfrentem sensação térmica de 50 graus negativos. Em muitas regiões dos Estados Unidos, aeroportos e escolas estão fechados. Paris Saint-Germain anuncia que Neymar vai ficar 10 semanas afastado dos gramados para tratar lesão. No sexto dia de buscas, bombeiros encontraram mais corpos de vítimas soterradas após o rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O repórter Éder Fritz tem as últimas informações. O número de mortos subiu para 99. Só nesta quarta-feira, mais 11 corpos foram encontrados. 10 deles estavam na região onde ficava o refeitório da empresa. O último balanço apontou que 259 pessoas continuam desaparecidas e mais 15 corpos foram identificados, elevando para um total de 57. Durante toda a tarde, choveu forte e as buscas tiveram que ser interrompidas. O excesso de chuva preocupa as autoridades. Um grande volume de água pode fazer a barragem B6 também ceder. Para evitar um novo desastre, a barragem continua sendo esvaziada. A Defesa Civil divulgou novos locais que servirão de abrigo em caso de um novo rompimento. Nesta quarta-feira, a polícia ouviu o depoimento de 5 pessoas que estavam dentro da mina Feijão para tentar esclarecer o que causou o desastre. As buscas onde ficava o refeitório dos funcionários da Vale vão continuar nesta quinta-feira. Os bombeiros acreditam que lá estejam a maior concentração de corpos, quase 1.000 homens trabalhando nos resgates. Uma missa de 7º dia em homenagem às vítimas será celebrada nesta quinta-feira na igreja matriz da cidade. Éder Fritz de Brumadinho para o SBT Notícias. E as equipes de resgate receberam nesta quarta-feira o reforço de 80 bombeiros e centenas de policiais militares que começaram as buscas pela mata. Divididos em 16 pelotões, eles vão acampar e vasculhar toda a área atingida após o rompimento da barragem. Já as tropas israelenses... As buscas na zona rural de Brumadinho começaram nesta quarta-feira. O objetivo é tentar localizar possíveis sobreviventes perdidos na mata e evitar uma onda de saques nos bairros atingidos pela lama. Nós faremos uma varredura em cada milímetro da zona rural que tangencia a área quente de Brumadinho. A sociedade pode esperar da Polícia Militar esse grande pente fino e, quem sabe, o encontro de algum sobrevivente. Agora à tarde começou a chover aqui em Brumadinho, mas o trabalho de buscas dos policiais militares aqui na região de mata continua. São 16 pontos de varreduras com 400 policiais envolvidos nesse trabalho. A chuva piorou muito no fim da tarde. Os bombeiros recuaram. Caiu até granizo em Brumadinho. 15 helicópteros participaram deste sexto dia de resgate. Essas imagens aéreas de dentro da aeronave da Polícia Militar mostram mais um corpo sendo retirado da lama. A concentração das buscas continua na região onde o refeitório da Vale está soterrado. Este é o local onde os bombeiros acreditam que há o maior número de vítimas. 10 corpos foram retirados de lá. A lama em alguns pontos ela já está ficando mais seca, isso permite a utilização de maquinário pesado, só que a gente também tem que aproveitar esse momento, que é o momento ideal para a gente fazer esse tipo de escavação, porque daqui a pouco a lama vai ficar dura demais e aí já prejudica realmente pela característica de endurecimento dela. Mesmo com a lama mais dura, em alguns pontos os bombeiros têm dificuldades para se locomover. Com a ajuda de cães farejadores, alguns corpos foram encontrados próximo à linha férrea, que foi partida ao meio.
Segundo os oficiais, os corpos podem ser de pessoas que estavam na pousada Nova Estância. Um balão de monitoramento preso a um drone começou a ser utilizado nesta quarta-feira para mapear as equipes de resgate. Com aquele balão a gente tem imagens ao vivo de como as minhas equipes estão trabalhando. Então a tranquilidade a mais, principalmente para que eu consiga ter o controle exato em questões de rompimento de barragem, em questão de acidente, a gente consiga fazer a extração dessas pessoas. Pelo quarto dia seguido em Brumadinho, nenhuma vítima foi localizada com vida. Mas devem procurar os postos de atendimento para o cadastro da doação que será feita pela mineradora. R$100 mil por morto ou desaparecido. A partir de agora, a Polícia Civil de Minas Gerais vai identificar os corpos das vítimas de Brumadinho com exames de DNA e arcada dentária. Liliane vive o drama de ter o irmão desaparecido. Conforme os dias vão passando, a esperança também diminui. Centenas de famílias ainda vivem o drama de ter um ente querido desaparecido. Quem está nessa situação já começou a colher amostras de sangue e saliva para o reconhecimento de corpos. Fui no ML já fizemos o exame de DNA, deixamos lá a amostra. Levei a filhinha, ele tem uma filha de 5 anos, ela também foi junto com a mãe. A gente está aguardando. A cada dia que se passa, o reconhecimento facial e papiloscópico se torna mais difícil. Em razão disso, o ML começa hoje uma nova dinâmica de trabalho, priorizando a identificação odonto e via DNA. Mais de 50 corpos já foram identificados. Hoje, a mãe do arquiteto Luiz Taliberti Ribeiro da Silva reconheceu o corpo do filho de 31 anos. Luiz estava na pousada soterrada Nova Estância com a mulher grávida, a irmã, o pai e a madrasta, que estão desaparecidos. O corpo do zelador da pousada Nova Estância foi enterrado na tarde desta quarta-feira em Brumadinho. Reinaldo Fernandes Guimarães, de 31 anos, era casado e tinha 2 filhas. A Vale divulgou como será feita a doação de R$100 mil para as famílias dos mortos e dos desaparecidos. Segundo a empresa, a prioridade será atender aos parentes que se cadastraram na primeira lista feita no dia 28. São todas as pessoas, funcionários, sejam próprios, sejam contratados, e as pessoas da comunidade. Critérios seguidos. Contas bancárias estabelecidas, em até 3 dias esse dinheiro estará na conta. Perderam 2 parentes. São 200 mil. São 100 mil por pessoa. 100 mil por pessoa. Já já a gente traz mais informações sobre a tragédia de Brumadinho. E agora a gente troca de assunto, porque a Justiça do Rio mandou soltar o médico conhecido como o Dr. Bumbum. Ele é acusado da morte de uma bancária depois de um procedimento estético em 2018. Denis César Barros Furtado deixou o presídio no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, no fim da tarde e não quis dar entrevista. Você tem alguma coisa a dizer? Aproveitar o momento? O médico estava preso desde julho do ano passado, acusado da morte da bancária Lilian Calisto, de 46 anos, após a realização de um procedimento estético no apartamento dele. Dr. Bumbum aplicou a substância PMMA, também conhecida como Metacril, nos glúteos de Lilian, que passou mal após a intervenção cirúrgica. Ela foi levada por Denis a um hospital na Barra da Tijuca, onde morreu um dia depois. Dr. Bumbum foi beneficiado por uma decisão dos desembargadores da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro e vai responder ao inquérito em liberdade. No último dia 15, a defesa do médico apresentou à Justiça um laudo elaborado por um perito particular. De acordo com o documento, Lilian foi vítima de um infarte agudo no miocárdio, sem relação com a aplicação da substância derivada do acrílico. Já o laudo no Instituto Médico Legal aponta que a morte foi causada por uma embolia pulmonar. Também responde ao processo a médica Fátima Barros Furtado, mãe de Denis, a namorada e secretária dele, Renata Fernandes Cirne, e a técnica em enfermagem, Rosilane Pereira da Silva. Apesar de ter sido solto, o Dr. Bumbum vai ser obrigado a cumprir medidas cautelares. Não vai poder sair de casa à noite e nem nos dias de folga. Além disso, não poderá deixar o Rio de Janeiro durante as investigações e está proibido de manter contato com as testemunhas do caso. A prisão foi decretada para que as pessoas pudessem comparecer em juízo e prestar depoimentos isentos. Como os depoimentos já ocorreram, não há mais a necessidade da prisão.
Também no Rio, famílias acusam policiais militares de confundirem 2 jovens com traficantes de drogas. Eles foram baleados e estão sob escolta policial no hospital. Josiane aguarda notícias do filho que está em coma. Em Jataí, no interior de Goiás, 2 pessoas foram presas suspeitas de participar do assalto a um casal que havia acabado de sacar dinheiro. Um dos detidos é o vigilante que prestava serviços à agência bancária. Câmeras de segurança registraram o momento em que as vítimas foram abordadas pelos criminosos. A gravação mostra quando 2 homens numa moto chegam pela contramão e anunciam um assalto. A mulher, que está ao volante, tenta fugir dos criminosos, atravessa o canteiro central e bate contra uma loja. Os bandidos vêm atrás. O marido dela, que estava no banco do passageiro, cai e é atropelado pela própria esposa. Por sorte, ele não teve ferimentos graves. Os criminosos conseguiram fugir, levando uma bolsa com R$30 mil. E depois de quase um mês de investigação, a polícia descobriu que a diretora de um hospital no Distrito Federal foi assassinada pelo próprio motorista. O crime aconteceu há 3 meses, mas até então todos pensavam que a vítima estava numa clínica de repouso. Vai ser exposto ao público em Nova York antes de ser cortado e lapidado. A pedra tem 552 quilates. A descoberta é considerada raríssima, pois além de a pedra ser de alta qualidade, os especialistas dizem que foi um milagre um diamante desse tamanho sobreviver intacto a todo o processo de mineração. Agora são 13h10 dessa madrugada de quinta-feira. Chegou a hora em que eu me despeço. Te agradeço muito pela companhia durante mais essa madrugada. No próximo bloco, você segue bem informado com a Analice Nicolau, que traz os seguintes destaques. Polícia prende criminosos e liberta a vítima de sequestro relâmpago na Grande São Paulo. E no Espírito Santo, mulher reage a assalto e coloca o bandido para correr a sacolada. É já já aqui no SBT Notícias.